Olá, meus amigos, minhas amigas, todos que gostam de ouvir e de contar histórias. Eu estou aqui para convidá-los a todos a participarem do dia 5 ao dia 8 de novembro do segundo Festival de Navegantes de Contadores de Histórias, o segundo FenaConte, esse festival virtual de contadores de histórias de todos os lugares do Brasil. Eu me chamo Rosane Castro e faço um convite a todos vocês para ouvirem a história que eu vou contar. E essa história, ela aconteceu numa lagoa. Querem ouvir? Então, venham comigo. 1, 2, 3. Era uma vez. Era uma vez, assim vai começar a linda história que vamos escutar. Era uma vez, assim vai começar a linda história que vamos escutar. Sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo pula, maninha, é porque tem frio. Olá, pessoal! Olá, meus amigos e amigas de todas as idades. Eu estou aqui costurando uma linda história para contar a vocês. Espero que vocês gostem de histórias tanto quanto eu. E histórias costuradas, elas ficam guardadas no nosso coração e na nossa memória. Vamos ouvir essa história? 1, 2, 3. Era uma vez. As crianças têm uma imaginação incrível e também são muito, mas muito curiosas. E foi de uma criança que eu ouvi essa história. Certa vez, 2 sapinhos estavam à beira do rio conversando para passar o tempo e para passar o frio. Quando de repente eles viram dentro da água do rio uma luz brilhante, reluzente, e os dois parados ali observando aquela luz. Que luz? Será essa? Eu não sei. A noite estava muito escura e a luz que vinha do rio chamava a atenção de uma mariposa. E a mariposa, vendo os 2 sapinhos ali, resolveu aproximar-se deles para perguntar o que eles estavam vendo. O que eles estavam fazendo ali parados, olhando para dentro do rio. Ei, sapos, o que vocês estão olhando? Os 2 sapos se olharam e acharam aquela mariposa muito intrometida. Mas ela continuou perguntando. Ei, sapos, o que vocês estão olhando? Novamente os 2 se olharam e acharam ela intrometida e chata, muito chata. Mas ela continuou a insistir. Ei, sapos, o que vocês estão olhando? Os 2 já estavam irritados, muito irritados, com a presença daquela mariposa. Eles então se olharam, bufaram. Ei, você, mariposa, é muito intrometida, chata e insistente. A danada não deu bola, continuou voando e saracoteando em volta dos sapos, até que um deles pegou a mariposa com a sua língua enorme, mas antes de engoli-la, ele falou: você quer saber o que tem dentro do rio? Então eu vou dizer. Dentro do rio tem uma luz brilhante, reluzente. A mariposa, que não parecia estar assustada, mas estava com medo de ser devorada, na mesma hora que ouviu o que o sapo dizia,
Ela, que era muito inteligente, pensou rapidamente e disse com uma voz apressada e faceira: eu sei o que tem dentro do rio. Eu sei o que tem dentro do rio. Eu sei o que é essa luz. Ops, eu não posso falar. Eu não posso falar. Eu não posso falar. Os sapos ficaram admirados e também curiosos. Então perguntaram a ela: diga logo, antes de ser devorada. Mas a coitada, presa na língua enorme do sapo, não dizia nada além de: não posso contar, não posso contar, não posso contar, senão a luz vai sumir. A curiosidade dos dois amigos foi aumentando. A insistência dos sapos era tanta que a mariposa disse que contava, mas eles tinham que libertá-la para que ela ficasse mais à vontade para contar o segredos dos segredos. Bastou que ela falasse a palavra mágica segredo para que os dois ficassem ainda mais curiosos. E assim que se viu longe da língua do sapo, ela sentiu-se segura e começou a contar uma história mirabolante, daquelas histórias que nos deixam de olhos arregalados e de boca aberta. Então, sapinhos, eu vou contar uma história. Era uma vez uma cobra que perseguia um vagalume que nada mais fazia do que simplesmente brilhar. Ele fugia rápido, com medo da feroz predadora. E a cobra nem pensava em descansar. Fugiu um dia, 2 dias, mais outro dia, e no 3º dia parou e disse à cobra: posso te fazer uma pergunta? Pode, mas não costumo abrir precedentes. Mas já que vou te devorar, pode perguntar. Eu te fiz alguma coisa? Não. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Então, por que você quer me comer? Porque eu não suporto ver você brilhar. E foi assim que essa história chega ao fim. Os 2 sapos, que ouviam a história da mariposa com muita atenção, quando ela terminou de contar, eles perguntaram: então é o vagalume que está dentro do rio? Não. Não? Não. Mas por que você contou essa história então? Porque vocês são curiosos, chatos e insistentes. E foi assim que a mariposa escapou dos 2 sapos, que ficaram sem saber o que tinha lá, o que era aquela luz. E a mariposa saiu, dizendo: 2 sapos cururus na beira do rio. São tão curiosos como eu, que fiquem os 2 lá passando frio. Mas eu não conto o que é a luz que está dentro do rio. E você sabe que luz é essa? Essa história que eu acabei de contar é de minha autoria. Assim como eu contei a história para vocês, eu também costurei a história aqui nesse tecido. E esse tecido, ele é como a nossa imaginação. Colorido, leve. E eu vou continuar colocando os personagens da história aqui. É porque está faltando a mariposa. Eu vou costurá-la antes que ela saia voando. Então, até breve com mais histórias e mais diversão. Um beijo grande no coração de todos vocês. Olá, meus amigos e amigas da Segunda Fé na Conte. Eu me chamo Rosane Castro, estou muito feliz
de estar aqui com vocês para compartilhar histórias. Eu adoro ouvir, eu adoro contar e eu adoro escrever essas histórias todas. E compartilhar é um prazer, é uma honra. Então, hoje eu irei contar uma história de origem chinesa. Espero que vocês gostem, tanto quanto eu. Uma antiga história de origem chinesa conta que um sábio, um velho muito sábio, deveria levar um precioso quadrado de vidro ao rei, que precisava dele para concluir uma janela em seu palácio. O rei precisava concluir um vitral para deixar o seu palácio ainda mais belo e luxuoso. Aquele pedaço quadrado de vidro foi envolvido em uma seda com fios de ouro e prata, perfumada, suave, leve. E depois foi colocado na mochila do sábio, pois a viagem seria longa e o sábio atravessaria desertos, rios, campos e florestas até chegar ao seu destino. Depois de percorrer dias e noites deste longo trajeto, ele chegou a uma montanha, subiu ao topo e lá do alto ele vislumbrou o palácio real. Satisfeito por ter quase chegado, se descuidou, tropeçou e caiu. Ao levantar e verificar sua mochila, percebeu que o vidro havia se quebrado, partido. Mas mesmo assim, ele seguiu até o seu destino. Ele estava assustado. Ao mesmo tempo, ele teria que concluir a sua tarefa. Aquele descuido foi pela vontade de fazer o que era certo. Foi porque ele estava com pressa de ver a felicidade do rei. E foi assim que, quando ele encontrou o rei, contou sobre toda a sua jornada, falou sobre os vales por onde passou, sobre os rios que atravessou, as montanhas que subiu. E depois admitiu que o vidro havia se quebrado. Ao tirá-lo da mochila, desenrolou a seda que o envolvia e percebeu surpreso que o vidro não estava exatamente quebrado, mas dividido em 7 formas geométricas. O sábio aproveitou essas formas e começou a formar imagens para descrever sua jornada. Mostrou ao rei sua casa, um camelo que viu no deserto, monges que encontrou pelo caminho, um barco no rio que atravessou e a cadeia de montanhas onde ele caiu. O rei gostava tanto de figuras geométricas e de como o sábio contou sua história que resolveu recriar as peças em madeira. E foi assim que surgiu o tangram. A partir daquele dia, o rei começou a criar formas, objetos, pessoas, animais, a partir dos 7 pedaços, das 7 figuras geométricas. E agora eu convido vocês a fazerem comigo o tangram e também contarem histórias a partir das imagens que vocês criarem. Vamos? Olá, pessoal, meus amigos e amigas do segundo FenaConte, esse festival de contadores de histórias incrível. Eu estou muito feliz por estar aqui, mas também por poder contar essa história que eu gosto muito, que é a história do tangram. Vocês gostaram? Eu gosto das histórias que atravessam oceanos, essas histórias seculares que chegam até nós e que nos ensinam tanto. Por isso que eu escolhi, nessa oficina, nós criarmos o jogo, nós criarmos o tangram. E para isso, nós vamos pensar no passo a passo. E eu vou deixar na descrição desse vídeo a imagem do tangram, do molde, para que vocês possam imprimir. E também vou deixar o link de acesso para que vocês também possam acessar o link, conhecer um pouco mais as histórias. E a história do tangram, ela tem várias versões.
Sim, muitas versões. Eu contei uma dessas versões, a versão que eu mais gosto, que é a do velho sábio, que subiu montanhas e ficou admirando o palácio real e, na pressa de entregar ao rei aquele quadrado de vidro, acabou tropeçando. Isso pode acontecer conosco, não é verdade? Mas agora eu convido vocês a virem comigo para criarmos o nosso Tangram e, portanto, criarmos juntinhos muitas histórias. Primeiro passo. Eu estou aqui com o molde do Tangram, esse molde que vocês terão que imprimir. Aqui estão as 7 peças, as 7 partes geométricas. Agora, depois de nós recortarmos as peças, nós vamos colocá-las sobre um papel. E o melhor de tudo é que nós podemos reutilizar o que nós temos em casa. Portanto, vocês podem utilizar revistas. A capa da revista, inclusive, é melhor por causa da gramatura do papel. Vocês podem utilizar pastas de eventos que vocês participaram, ou então cartolina. Qualquer material que vocês tiverem em casa e que vocês achem que podem ser utilizados para construir o Tangram. Eu vou utilizar a cartolina. Também tem papéis coloridos, mas eu prefiro a cartolina. Do molde, nós retiramos as figuras geométricas. Depois, nós recortamos num papel com a gramatura maior, para que ela fique durinha, não fique tão flexível. Agora, nós vamos pegar o segundo molde, onde estão os desenhos, as figuras, e nós vamos começar a criar essas figuras. Vamos? O cachorro e o gato viveram felizes naquela casa por muito tempo. Mas tudo que é bom dura pouco. É que eles se achavam donos
da casa, do jardim, do quintal, das crianças que moravam na casa, dos pais. Mas um dia as coisas mudaram. É que chegou um novo morador e todos começaram a dar atenção a ele. Era um peixe. Mas o cachorro e o gato se acostumaram com a presença do novo morador e viveram todos em harmonia naquele lar doce lar. Eu vou dar mais umas dicas. Agora que vocês já criaram o jogo, experimentem criarem as formas, para que vocês tenham um acervo de muitas formas, aquelas que vocês mais gostam. Podem ser objetos, animais, personagens. Depois disso, vocês peguem um papel, uma caneta, um lápis, ou mesmo no computador e anotem as suas ideias, para que vocês consigam criar uma história que tem início, meio e fim, a partir dessas formas que vocês já conseguiram criar. Depois, vocês podem contar essas histórias utilizando-se do jogo e da história que você criou. Não é legal? E essa história não chega ao fim, porque o Tangram, ele possibilita uma infinidade de imagens. E essas foram apenas algumas para ilustrar a beleza que é esse jogo, que tem a sua origem na China e atravessou esse mundão, esse oceano, esses oceanos, para que nós tivéssemos a oportunidade de também brincar, criar histórias a partir dessas formas geométricas. Espero que vocês tenham gostado. E eu fico aqui. Me despeço de vocês agradecendo demais o convite para estar no segundo Fenaconte. E não esqueçam, tem muito mais histórias vindo por aí, com colegas incríveis de todo o Brasil. Um beijo grande a todos vocês e até a próxima história.